Parte 2. Então vamos lá, olha só. Eu deixei aqui, a gente tem aqui, opa, lá de cor, bora, aqui. Então tá, aqui você tem um gráfico, ok? Esse gráfico aqui é uma relação entre volume e tempo, tá? Volume e tempo. Então, volume de quê? Volume de ar. Então, o pulmão, para a gente entender a relação entre doenças respiratórias obstrutivas e doenças respiratórias restritivas, eu preciso entender os volumes e capacidades pulmonares. Então, vamos lá. Primeiro, por mais que eu tente esvaziar o pulmão, sempre existe uma quantidade de ar que sobra dentro dos pulmões, tá? Chama de volume residual. Daqui a pouco você vai entender como é que ele funciona. Mas em repouso, quando a gente está respirando em repouso, ok? Sem grandes demandas de oxigênio, eu tenho esse volume aqui. Eu inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Esse volume, dentro dessa faixa estreita aqui, a gente chama de volume corrente, ok? E ele entra dentro dessa faixa estreita. E eu tenho, então, eu tenho um volume inspiratório de reserva em que eu posso utilizar. Então, se eu pedir para inspirar profundamente, eu consigo encher muito mais o peito de ar. E logo depois que eu encher muito o peito de ar, se eu pedir para esvaziar mais o ar, eu tenho um volume para expirar muito maior. E aí até que eu volte para a respiração corrente. Então, esses volumes reservas, eu chamo de volume reserva inspiratório e volume reserva expiratório, na hora dessa inspiração forçada e dessa expiração forçada. Então, eu tenho volumes maiores. Então, o volume expiratório, você vê aqui que na hora que eu tento esvaziar o pulmão, ele não vai a zero. Aqui é zero, tá? Aqui é zero. Ele não vai a zero. Sempre sobra um pouco de ar dentro dos pulmões, porque quando eu expiro, a pressão intratorácica aumenta mais do que a pressão dentro dos vasos. Aí ele faz com que dentro dos vasos, desculpa. O aumento da pressão intratorácica é maior do que a pressão dentro das vias aéreas inferiores. E aí ela tende a colabar. Aí o ar que sobra fica. Esse volume chama de volume residual, tá? Então eu tenho esse volume de ar que eu consigo expirar. Inspirar e expirar. Capacidades são somas de volumes. Então, por exemplo, a capacidade inspiratória seria, então, a soma do volume corrente mais a reserva inspiratória. A capacidade expiratória, está aqui, capacidade expiratória é a soma do volume corrente com o volume de reserva expiratória. A capacidade de todos esses volumes aqui que eu citei, exceto o volume residual, é a capacidade vital, que é a de capacidade respiratória mesmo, a capacidade vital. Ok? E quando eu sou. Essa aqui é a capacidade vital, tá? Tá meio claro aqui. Essa aqui é a capacidade vital. E quando eu somo a capacidade vital mais o volume residual, que vai a zero, eu tenho isso aqui, que é a capacidade pulmonar total. Ok? Capacidade pulmonar total, que é a soma de todos os volumes. Ok. Todos esses volumes são medidos, estimados pelo exame de espirometria, ou teste de função pulmonar. Então, uma noção básica é preciso saber a partir de agora. Eu tenho na espirometria a possibilidade de ter um distúrbio obstrutivo ou restritivo. E essa diferenciação se dá pela razão entre um volume e uma capacidade. Esse volume aqui é especial e ela não está ali
citada, mas eu vou explicar aqui para vocês. Existe o volume expiratório forçado, esse 1 aqui é no primeiro segundo. Então, muitas vezes o teste é feito, eu inspiro, encho o peito de ar, e aí eu sopro forçadamente no aparelho. Eu forço a expiração, o máximo que eu puder. O volume que sai das minhas vias aéreas, dos meus pulmões, no primeiro segundo, chama de volume expiratório forçado no primeiro segundo, ok? E a capacidade vital forçada, então, é todo aquele ar que eu botei para dentro, em inspiração profunda, e consegui esvaziar o máximo que pude, né? Que a gente já tinha citado no gráfico de capacidades e volumes. Ok, então eu vou fazer uma relação entre os dois. Tá? Eu vou dividir o volume expiratório forçado do primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Certo. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu até já tinha desenhado aqui para ficar mais fácil. Olha só. Aqui eu tenho um bronquíolo. Esse bronquíolo está cheio de muco. Por exemplo, num caso de bronquite crônica, o cara fuma muito. Então esse bronquíolo, além de estar edemaciado, está inchado aqui, ele está cheio de catarro aqui dentro. Isso impede que o ar saia dos alvéolos, tá? Então, esse paciente, quando ele vai fazer espirometria, e ele pede para inspirar profundamente, esse ar vai entrar e aí vai aumentar aqui o volume aqui do alvéolo, né? Ele vai ficar mais insuflado. Ok. Então, ele se encheu de ar. Na hora que ele vai jogar para fora, ele vai ter uma dificuldade para jogar para fora, porque aqui está entupido. E aí o volume expiratório forçado no primeiro segundo cai muito. Cai muito, porque está obstruído. A capacidade vital forçada acaba não caindo, porque o volume de ar que ele consegue jogar para fora, ele continua saindo. Só que ele leva um tempo maior. É até curioso que pacientes com doença pulmonar obstrutiva, bronquite crônica ou enfisema, ou um misto dos dois, quando estão em crise, eles têm um período da expiração mais longo do que a inspiração, porque eles têm uma dificuldade de jogar o excesso de ar para fora. Então, a capacidade vital forçada nesses pacientes é normal. Então, nenhuma razão, o de cima cai muito, o de baixo fica normal, então essa relação acaba tendo uma queda em relação aos valores esperados normais para aquele paciente específico. Quando eu tenho uma queda dessa razão, eu chamo isso de padrão obstrutivo. Ok? Agora, num padrão restritivo. No padrão restritivo, o que você vai ter, então, eu até desenhei aqui, ó, os alvéolos estão aqui com parede mais espessada, porque está cheio de fibrose aqui do lado de fora, no interstício. Então, o pulmão está duro, o pulmão está rígido. Isso faz com que o volume de ar que entra caia, cai o ar que entra, porque ele não consegue insuflar, e, obviamente, o volume que sai também cai. Então, quando a gente vai colocar essas relações, o volume expiratório forçado cai porque entrou menos ar. Então, na hora no primeiro segundo, o volume é menor. Ok? Então, esse volume cai. Mas cai também a capacidade vital forçada. Então, eles têm uma tendência a cair os dois capacidades igualmente. A capacidade vital forçada cai porque os dois volumes caem em conjunto, né? Então, ó, aqui diminui a inspiração e aqui diminui a expiração. Como os dois caem em conjunto, a soma da capacidade vital forçada, nesse caso aqui, ó, nessa curva, ó, nessa curvinha tracejada aqui, é porque diminui, ó, menos ar entrou, menos ar saiu. Então, essa soma aqui é a capacidade vital forçada. Ela caiu também. Então tá. Então, houve uma queda da capacidade vital forçada. Como há queda tanto do volume expiratório forçado no primeiro segundo, quanto da capacidade vital forçada, esse valor aqui não muda.
essa relação, ela se mantém a mesma. Ela é, entre aspas, normal. E aí, nesse caso, eu dou um diagnóstico de um padrão restritivo respiratório, tá? Então, essas duas noções são importantes para a gente entender o diagnóstico de doenças respiratórias obstrutivas ou restritivas nas doenças que a gente vai comentar com essa série de vídeos, ok? Valeu, gente. Até a próxima. Um detalhe. Pode acontecer de que, neste caso aqui, eu tenho uma queda ainda maior da capacidade vital forçada, e aí esse valor, essa razão acaba, no caso, aumentando e não ficando normal, tá? Então, é possível que a capacidade vital forçada caia mais do que o volume expiratório forçado, porque a expiração continua funcionando razoavelmente melhor do que a expansibilidade desses pulmões. Então sai fácil, mas não entra tão fácil. Então a capacidade, os volumes de capacidade acabam caindo muito mais. E aí eu posso ter, então, como diagnóstico de um padrão restritivo, uma razão entre VF1 e CVF aumentada acima dos valores esperados, ok? É só isso.